Sejam muito bem-vindos ao Screencast, uma iniciativa do Screen Festival da BMP. Meu nome é Diego Oliveira e hoje aqui no nosso estúdio vamos receber Rodrigo Almeida, onde a gente vai falar sobre o tema assessoria de imprensa e imagem, o papel da comunicação, da formação da opinião corporativa. Afinal, a gente acredita que vem coisa boa por aí, então vamos entender o que o Rodrigo vai trazer para a gente. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Diego. Um prazer estar aqui com vocês. Rodrigo, que tema instigante, né? Ou como se fala em São Paulo, que tema totalmente voltado para a inusitude. Falar da assessoria de imprensa dentro do mundo corporativo. Então, para começar o nosso bate-papo, de coração aberto, eu gostaria de entender como que você enxerga o papel da assessoria de imprensa e que peso que ela tem na formação da imagem corporativa de uma empresa. Lembrando, quando a gente fala da imagem corporativa, a própria pessoa é uma imagem corporativa. O que você tem a dizer sobre esse tema? Vamos lá. Eu trabalho com assessoria já há alguns anos, né? Eu tenho 7 anos de agência. Antes disso, eu já fazia alguns trabalhos pontuais, mas eu me reconheço como relações públicas que trabalha com assessoria de imprensa realmente, assim, há 7 anos. Me lembro que era engraçado, inclusive, me assumir nesse lugar, de dizer assim, eu sou essa pessoa. Então, o processo de identificação do que é assessoria de imprensa vem primeiro por mim, assim, né? O que é assessoria e o que sou eu dentro desse processo. O tema, eu tenho um discursozinho sempre que eu vou conversar com as pessoas que elas têm uma dúvida do que é assessoria de imprensa, né? E eu digo, o nosso papel é fazer um relacionamento, é ser um elo entre você, seja uma marca, um negócio, uma pessoa, um profissional, enfim, e a imprensa. Então, eu sou um intermediador desse processo em que eu conheço as ferramentas, as estratégias, eu tenho relacionamento para fazer com que aquilo que você deseja tornar notícia seja aceito para e seja desejado de conhecimento público. Então, é um trabalho realmente assim de pegar aquilo que você deseja publicizar e de forma espontânea fazer com que isso vire notícia nos veículos. No mundo da comunicação, a gente costuma dizer muito que existe uma métrica que nós chamamos de laços fortes. E a construção de laços fortes, ela é construída a partir do momento que você demonstra ser original, ser transparente, ser autêntico. E aí, quando eu penso no papel, né, da assessoria de imprensa, é o quanto que ela tem que estar munida de todas essas informações, mas o quanto o outro lado, que é a empresa ou a pessoa em si, ela tem que, de fato, estar aberta a conseguir passar aquilo que você desenhou. Que aí a gente pensa na construção de laços fortes. Você falou do elo. Eu diria que a gente pode interpretar esse elo como uma ponte também, né? Que é a ponte que você vai buscar, me corrija se eu estiver errado, Sim. que é a ponte que você vai buscar quais são os melhores meios ou os melhores nomes em relação aos veículos de comunicação para que haja essa construção. É isso mesmo? Quando a gente pensa nessa construção, eu posso fazer a construção de laços fortes para o ambiente da assessoria de imprensa? Pode super. O trabalho de assessoria de imprensa, ele é um trabalho de muita confiança. Eu preciso que você confie em mim para que eu faça realmente, que eu construa esses laços fortes com a imprensa e com a sociedade, porque o objetivo é tornar aquilo em amplo conhecimento, né? Geralmente, a gente pode trabalhar com públicos mais segmentados, com veículos mais segmentados, com pontos mais estratégicos, mas de uma forma geral, você deseja que aquilo ali alcance o maior número de pessoas possíveis. Essa troca precisa ser muito forte, muito confiante, muito aberta, tanto que a gente trabalha com total sigilo, né, nessa troca de informações. Ao longo do processo do trabalho do assessor de imprensa, a gente desenvolve esse relacionamento, né, que é um relacionamento estratégico com diversos públicos. Então, eu acredito aqui que ao longo do processo a gente até possa falar mais sobre esses públicos diversos, porque não são só os profissionais da mídia. Então, quando você pensa em imprensa, você vai direto assim, é aquele apresentador da TV, é o editor do jornal, é aquela pessoa, o radialista, mas não são só esses. A gente tem caminhos variados para serem trabalhados e o nosso papel é manter esses relacionamentos e, acima de tudo, fazer com que o nosso cliente, com que aquela pessoa que está contratando, enfim, eu sou redundante em dizer marca, negócio, empresa, pessoa, enfim, tenha esse vínculo independente de mim.
E é interessante porque o próprio assessor de imprensa, né, a assessoria de imprensa, acaba sendo um dos pontos de contato ou até um dos principais pontos de contato para fazer com que aquela ideia, a marca em si ou a campanha, ela seja percebida pelo público em si. E aí a gente vê o quanto que o assessor de imprensa, ele tem que trabalhar em paralelo com a equipe de marketing, com a equipe da agência, porque não adianta a gente ter uma campanha maravilhosa e não saber publicar aquilo, né? Que é dar vida para o projeto em si. Exato. Deixa eu só complementar uma coisa com relação a isso. É muito importante que a gente saiba respeitar as especificidades técnicas dos profissionais. Então, há uma certa confusão em acreditar que um profissional, por exemplo, de jornalismo, ele é um assessor de imprensa. Um profissional de relações públicas, ele é um assessor de imprensa. Não é. Existem especificidades numa construção textual, no trabalho como se desenvolve, no relacionamento como se estabelece, que faz com que aquilo gere o resultado esperado ou não. Então, o setor de marketing trabalha uma campanha e ele vai trabalhar todos aqueles conceitos, né, os básicos principalmente, né, os 4Ps lá. Você tem a publicidade que vai trabalhar realmente esse alcance, publicizar, transformar aquilo numa linguagem mais mercadológica também, junto com o marketing, para alcançar maiores públicos. Você tem um jornalista aí construindo a narrativa e você tem um assessor que precisa trabalhar todos esses pontos, construir um texto jornalístico com um tom publicitário suficiente para que seja aceito pelos veículos e vá ao encontro do público. Minha gente, pega a visão aí. Da maneira mais prática e didática que o Rodrigo está trazendo aqui para a gente, mostra muito claro qual que é a importância do papel aí da assessoria de imprensa. Mas vamos continuar nosso papo aqui. Então, quando o assunto é imagem, né? Um aspecto importante a ser levado em consideração é a opinião pública. E aí a gente pode falar que em todas as esferas a opinião pública é muito importante, até para a gente poder dar voz e conseguir se conectar direto com esse público através do elo e da ponte. Nesse sentido, como que a assessoria de imprensa e imagem pode ajudar? E quais seriam as ferramentas que a gente pode usar para mudar esse tipo de opinião? Eu imagino que, independente das ferramentas, ainda mais conhecendo de perto o seu trabalho, a peça entre cadeira e computador, que é o elo, né, que é a ponte, é muito importante, mas você sim busca todas essas ferramentas para conseguir passar maior veracidade e até passar o maior profissionalismo para o seu cliente. É isso mesmo? É isso. A opinião pública, ela é volátil, ela age muito, na maioria das vezes por impulso, e ela também se baseia seu movimento na reputação que aquela marca, negócio, pessoa, enfim, possui. Então, o movimento ele se expande ou ele se contrai a partir também do trabalho que é desenvolvido na base. Então, o trabalho do assessor de imprensa, que aí entra num processo, muitas vezes, de gestão de crise, quando tem algum problema de comunicação, ele fica muito mais fácil, e quando eu digo mais fácil, não significa que seja fácil, quando você tem um trabalho de base bem realizado. Então, eu tento, ao máximo possível, no atendimento aos meus clientes, construir uma relação dela, enfim, com os veículos de forma a ter uma imagem positiva, um relacionamento positivo, tenha proximidade suficiente para que, numa situação onde isso reverbere para a opinião pública, eu tenha uma voz ativa, fácil, acessível e pronta para poder falar. Então, a importância de trabalhar a base, que é o que eu tenho defendido há muito tempo, que é construir reputação. Você constrói uma imagem, a sua imagem é percebida a partir do momento que você chega, né? Então, na hora que eu chego, quem está nos assistindo constrói uma imagem sobre nós. O processo de construção de reputação, ele leva um tempo. Então, a assessoria de imprensa está dentro desse processo de construção da reputação. Rodrigo, você diria que existe a fórmula Ctrl+C e Ctrl+V? Ou isso é de acordo com cada situação, com cada pessoa, com cada marca? Não, não tem como, porque são especificidades, subjetividades, aspectos culturais, aspectos econômicos, tudo influencia. Então, o momento que nós estamos vivendo no país interfere diretamente sobre a forma como nós vamos agir numa situação de construção de imagem ou num processo de construção de reputação. Eu dei uma palestra recente na ESPM, como você sabe,
E uma profissional, inclusive, me perguntou sobre isso. Ela queria saber se tinha uma forma certa de agir diante de um problema. E não existe uma forma exata. Existem iniciativas iniciais que devem ser tomadas, mas daí a forma como isso vai ser, aí é uma questão de monitoramento da opinião, de entendimento da sociedade, aspectos socioculturais e econômicos, tudo isso precisa ser levado em conta. Por isso, é inadmissível, e eu como professor falava isso muito em sala de aula, na época que eu dava aula na graduação, que é, profissional de comunicação precisa ler. É impossível você ser um profissional de comunicação se você não tem a frequência de leitura de jornais, e jornais não só do seu estado, você precisa ler jornais que têm alcance nacional e, se possível, ler jornais internacionais, porque você precisa saber o que está acontecendo. E criar outras ferramentas, né? Então, acesse o Twitter para ver o que é que está acontecendo Por favor, em just acesse in o time. Twitter. Pois é. Acesse o Instagram para ver o que é que está rolando. Vai no Facebook, que é uma outra linguagem com outro público, mas você precisa também entender. Consome podcast, faz o possível para ter o máximo de informações possíveis, porque dependendo da situação, aquilo ali te serve. E aí a gente pode trazer, né, esse é o principal fator que faz com que as empresas, as pessoas respeitem o profissional, né? Porque ele está preparado, ele busca todo o conhecimento. Lógico que existem profissionais e profissionais, mas o bom assessor de imprensa, que tem esse papel da assessoria em si, ele se prepara, né? Ele tem essa bagagem de conhecimento, ele busca atualização diária ou minuto a minuto. Você falou do Twitter, por isso que é importante acessar o Twitter, ter as fontes seguras para que você consiga dialogar de acordo com o contexto, e aí sim você venha com uma sugestão, ou melhor, uma recomendação que o outro lado aceite, né? Quando a gente pensa em opinião pública, né, é um assunto em alta, é o tribunal das redes sociais, e como qualquer assunto, ele pode ser amplificado, ainda mais hoje dentro do mundo digital. Dentro deste contexto, quais são os principais desafios enfrentados pela assessoria de imprensa e quais são os aparatos, se a gente pode chamar de aparato, usado para lidar com grandes volumes de informação? Eu já lidei com algumas crises bem grandes, assim. De uma forma geral, o processo de gestão de crise é algo que a gente não publiciza, porque o nosso trabalho é resolver, não é fazer com que aquilo seja notícia, nem levar mérito em cima disso. Mas eu já lidei com crises envolvendo o Fantástico, por exemplo, e que teve repercussão, e eu tive que solicitar retratação e direito de resposta para mais de 80 veículos nacionais. Então, as mecânicas que você vai utilizar depende da crise, da situação da crise. Já vivi situação de crise de um problema, por exemplo, de um evento aqui na cidade, em Salvador, e que eu fui acordado 3 horas da manhã e eu tinha um relacionamento com o jornalista, já deixei mensagem 3 horas da manhã, 5h30 eu recebi a ligação do jornalista e eu já tinha ali um trabalho sendo realizado para que aquilo tomasse não grandes proporções, né? Tivesse numa zona de controle e tivesse acesso à verdade, que é o nosso grande objetivo. Uma situação de crise, ela sempre tem que ser a verdade. Então, a verdade, ela precisa ser contada de uma forma estudada, porque assim, não é com emoção, você precisa agir com racionalidade dentro do processo. A opinião pública hoje, e eu falei isso um pouco no início, a opinião pública de uma forma geral, né, mas hoje com as redes sociais, com esse amplo alcance e com o desejo das pessoas em serem juízes, há um movimento das pessoas em que elas querem julgar sem estudar mais. Na maioria das vezes, se você para poder fazer uma análise sobre o processo, você entende o que é que está acontecendo, você busca ouvir as fontes, que é o papel do jornalista, isso faz com que você possa construir uma outra opinião. Mas, de uma forma geral, esse movimento de cancelamento você errou, logo você não presta. As estratégias são diversas. Às vezes você precisa realmente dar um passo para trás e segurar um pouco, e eu já orientei uma situação como essa, eu falei, segura um pouco, bora esperar aqui 1 dia, 2 dias, não é omissão, não é fingir que as coisas não estão acontecendo, mas você precisa deixar aquela poeira baixar. Já vivi situações em que era necessário que a resposta fosse imediata. O que é muito importante não feche os seus canais,
Não feche a sua possibilidade de diálogo com a imprensa, não finja que as coisas não aconteceu. É preciso pensar estrategicamente como aquela resposta vai ser dada, porque sempre precisa de uma resposta, sempre precisa de uma gestão, sempre precisa de um diálogo. Rodrigo, uma curiosidade, você vem atuando, no eixo São Paulo, Salvador, você tem clientes fora do país também. Como é que você vem lidando, com tantas informações hoje disponíveis no mundo digital, inclusive muitas fakes também. Como é que você vem lidando para saber atuar e conseguir atuar em mercados tão diferentes, apesar do mundo digital ser um só, mas é um mundo totalmente diferente, quando você pensa estar em São Paulo, estar em Salvador e dos seus clientes internacionais? Eu faço uma brincadeirinha assim, que eu viro uma chave, né? Porque eu atendo clientes com perfis completamente distintos. Então eu posso atender uma pessoa que tem uma linguagem mais formal possível e eu atendo um do ambiente mais underground possível. Então, e eu preciso gerar notícia para esses públicos. Gerar notícia, gerar relacionamento, gerar engajamento. E eu tô sempre virando a chave. O que eu faço é, eu consumo muito conteúdo, de fato. Meu avô, eu nem fui próximo do meu avô, eu tive, acredito que 2 contatos com ele, quando ele já estava bem velhinho, assim, meu avô materno. E aí, num desses encontros, eu me lembro que nessa época eu queria ser advogado. E meu avô era advogado. Ele falou assim, ó, uma dica que eu vou te dar de advogado para futuro advogado é leia tudo, de bula de remédio ao dó na rua, porque tudo é informação. Tudo vai servir para você. Eu consumo o máximo possível de informações. Então, dos memes a conteúdos, eu tenho uma lista no meu computador em que eu abro ao menos 2 vezes por semana de portais onde eu vou vasculhar tudo que tem. Porque além de escrever, né, de produzir conteúdo para eles, eu preciso pensar no que é tendência, no que vai ser informação, e eu tenho os meus próprios artigos, né, que eu escrevo artigos, eu escrevo para 3 canais hoje, inclusive para a BMP. Então, eu preciso estar sempre bem informado do que está acontecendo para, numa situação de questionamento, eu saber o que responder, para gerar conexões possíveis entre informações que estão acontecendo agora, prever conteúdos que possam ser de interesse do público. Então, é sempre um processo em que meu cérebro está ali funcionando. Com relação às praças distintas, são realmente formas diferentes de lidar. Então, a comunicação que você realiza aqui em Salvador tem uma forma de acontecer, e o fato de eu ser de Salvador também gera uma proximidade muito grande que eu tenho com jornalistas, com veículos. É uma coisa que, em alguns momentos, extrapola o trabalho, vira vínculos de amizade, de carinho, de respeito. O trabalho em São Paulo, ele é um trabalho que demanda uma energia muito grande, porque a gente está vendo o país inteiro de olho naqueles veículos. Então, a forma, o conteúdo, a abordagem que vai ser usada. Eu tenho materiais que eu trabalho em nível local e nacional e que é a mesma informação escrita de formas diferentes, porque se eu coloco, por exemplo, falando assim, de situações práticas, se eu atendo uma cientista baiana, como eu atendo, né? Uma cientista baiana que trabalha com biotecnologia, estava na São Francisco agora, e ela é uma referência, assim. Quando eu coloco que uma baiana que trabalha com biotecnologia estava em São Francisco, aqui na Bahia, é uma sensação de orgulho. Então, assim, é nossa filha que está indo. Então, isso é importante referenciar. Quando eu trabalho isso lá no eixo Rio-São Paulo, enfim, quando eu trabalho grandes praças, o fato de ser baiana já não é mais tão relevante. Então, eu preciso falar da cientista, da biotecnologia e da presença fora do país. Então, são nuances, são detalhes que fazem a diferença entre o acesso ou não. E quando eu vou trabalhar isso fora do país, às vezes eu coloco que é uma brasileira, às vezes eu coloco que não. Que não é que eu não coloque, mas eu não preciso referenciar isso. Eu vou falar sobre a profissional e a inovação que ela gera. Então, existem especificidades em cada um desses lugares. Do mesmo jeito que a gente pensa no mundo do marketing, na campanha, né, que a gente vive num país chamado Brasis, quando a gente traz para o olhar da assessoria,
a gente tem um mundo de possibilidades, né? E o Ctrl+C, Ctrl+V realmente não vai existir, não pode dar certo, e a gente tem que adaptar aquele conteúdo à narrativa do público que a gente vai alcançar. Acho que esse que é o principal gancho para a gente conseguir, de fato, falar desse elo, dessa ponte em si. Rodrigo, como as empresas podem usar estratégias de assessoria de imprensa avançadas? Principalmente pensando nessa gestão de influenciadores digitais. Olha aonde a gente vai entrar, influenciadores digitais e o marketing de conteúdo para que a gente consiga, então, fortalecer a sua imagem corporativa. O trabalho com influenciadores é algo que eu já realizo desde o início, porque eu tenho uma historinha também que me acompanha, que é, antes de me assumir assessor de imprensa, eu tive na cidade um grupo de influenciadores onde eu fazia a gestão. Então, minha história com influenciadores antecede até minha história realmente como assessor. Então, eu sempre trabalhei com eles. É uma demanda cada vez maior, mas exige também atenção sobre o que é que você quer publicizar. De uma forma geral, você pode trabalhar com influenciadores para geração de notícia, então existem influenciadores que trabalham com isso. A gente trabalha com influenciadores, por exemplo, quando a gente faz algumas campanhas que têm um cunho mais social, a gente os convida para publicizarem isso em suas redes. É uma forma também, né, da gente alcançar uma maior quantidade de público. Existe a possibilidade do investimento em influenciadores digitais, que aí não é um trabalho necessariamente de assessor de imprensa, é um trabalho que um profissional de marketing ou um profissional da área de social media trabalha isso muito bem. No nosso caso, como nós temos um relacionamento muito forte, isso acaba que extrapola, né? A gente desenvolve. Existe o trabalho do próprio relacionamento com o influenciador, que você vai fazer um lançamento de um local, você tem um evento, você tem um produto, enfim, seja lá uma iniciativa que você queira, e a gente vai convidar influenciadores para estarem no local, ou nós vamos mandar um press kit, né, que é um kit de imprensa com informações, notícias, um presente, alguma coisa que gere uma experiência positiva para esse influenciador. Então a gente tem um mailing gigante assim de influenciadores para isso. Deixa eu ver mais o que é que a gente faz Mas com. eu vou dar uma cortada, só vou dar um adendo aqui na sua fala, que uma coisa que me chama muita atenção no seu trabalho é que você é um dos poucos profissionais desse mercado baiano em si, que eu vejo, que sabe a diferença e sabe trabalhar de maneira muito correta o influenciador digital do formador de opinião, né? Com certeza lá atrás você tinha esse time de influenciadores digitais, mas hoje, quando eu enxergo e vejo seu trabalho, eu vejo muito mais um trabalho voltado para o formador de opinião, que são pessoas que realmente têm conteúdo, que passa a verdade, que a gente volta para a construção dos laços fortes. E eu não vejo você no atual, né, atualmente, nos dias de hoje e tal, trabalhando com o papel do que a gente chamou e achou que era fantástico, o influenciador digital. Então, eu diria que acho que uma coisa que é muito bacana no seu trabalho é esse cuidado que você tem em se juntar ou se associar ou deixar criar endossos através dos formadores de opinião que você trabalha. Para você é claro isso ou não? É, tem uma questão que o que eu vou falar é até um pouco polêmico, assim. Seja polêmico. Screen Festival polêmico. Tem um, eu tenho um cuidado ético profissional muito grande com o meu trabalho. Então eu costumo dizer assim, eu tenho pessoas que eu amo, que são meus amigos e que eu divido meus pensamentos, minhas ideias, convido para minha casa. São pessoas da minha rede de relacionamento que eu tenho muito carinho. Mas isso não significa que eu vou te escolher, ou te presentear, ou te convidar para um evento de um cliente meu, se isso não tem aderência. Então, eu não tenho de forma nenhuma nenhum tipo de panelinha, que seja em influenciadores, jornalistas ou formadores de opinião. Todos eles são escolhidos estrategicamente de acordo com o objetivo do cliente que eu Com estou briefing. trabalhando. Exatamente. Isso me gera algumas perdas, verdadeiramente, porque Ciúmes. gera ciúmes, as pessoas ficam se questionando por que que ela não foi convidada para aquele evento ou para aquela situação que ela gostaria muito de ir. Mas eu sigo criteriosamente essas situações. Pra você ter ideia, minha mãe, eu tenho esses anos todos, minha mãe foi para um evento meu. Um. E esse um evento, que era uma festa, eu perguntei à minha cliente se eu poderia levá-la.
Então, assim, eu não confundo as coisas, eu não levo pessoas assim, eu tenho muito cuidado com relação a isso. Então, eu tenho realmente sempre essa atenção de onde é que cabe influenciador, onde é que cabe jornalista, onde é que cabe formador de opinião. Eu estou numa ação nesse momento agora com um público B mais A para uma empresa que está querendo estreitar mais relacionamento com esse público, enfim, é um serviço muito mais prime e tal. E eu não vou trabalhar com influenciadores. Eu vou trabalhar realmente com profissionais que são destaques relevantes e têm trânsito social com grande influência nas suas áreas para viver essa experiência. A cliente chegou para mim e disse assim: eu pensei em convidar os influenciadores. Eu falei: não, não é essa a estratégia que a gente precisa. Para você, não. A gente não precisa de um grande público que tenha acesso a você. A gente precisa de um público muito estratégico e desses micro-influenciadores que nem se reconhecem como micro-influenciadores, porque não atuam nessa área, mas que possuem grande relevância no seu trabalho e têm credibilidade, né? Então, são homens e mulheres que vão chegar para os seus pares e vão dizer: viver isso nesse lugar tem grande influência, então vai estar lá. Eu tenho muito cuidado com isso. Se cada um, né, fizesse o seu de maneira correta, seria tão mais fácil, né? Que a gente está Seria. trazendo aqui o óbvio que deveria ser trabalhado de acordo com a audiência. E lógico que gera ciúmes. Poxa, por que você não me convidou? Mas a gente é amigo. Então aí a gente coloca o processo completamente indo para uma tal, entre aspas, aqui, amizade, e que pode prejudicar a ação do cliente. E aí a gente traz aquele conceito, né, da audiência para repercussão. Então, não é porque eu vou levar vários influenciadores digitais, porque tem não sei quantos seguidores, que a gente pode comprar seguidor, inclusive, com cartão de crédito válido, às vezes até no boleto, onde você pode trabalhar com um grupo menor de nano e micro, onde a repercussão vai ser muito maior. E aí, no fim, aí a gente tem que educar até o próprio cliente em entender. Então, Sim. olha o papel aí do respeito com o assessor de imprensa e com o projeto em si, né? De Não, tudo isso. desculpa te interromper, Di, mas não adianta você fazer, por exemplo, eu acabo vendo, né? Você faz um lançamento de uma loja para um público A, por exemplo. E você enche de pessoas que não dialogam com aquela marca só para fazer volume. Às vezes o cliente fica satisfeito porque ele quer volume. Mas eu não vou fazer isso. Eu não consigo fazer isso, sabe? É contra todos os meus princípios. Então eu vou convidar as pessoas que eu sei que são. E aí isso me dá um trabalho gigantesco, porque alguns públicos são muito mais difíceis de engajar. Mas eu vou levar as pessoas que realmente dialogam com aquele lugar, que fazem parte daquele cenário, que são importantes para a validação daquela marca. Porque eu trabalho em construção de reputação, é inadmissível eu trabalhar um mercado X e levar um público completamente diferente. Da mesma forma, não adianta você fazer um lançamento, sei lá, para uma classe de um local que dialoga com a classe C e você levar a sua amiga que é da classe A, sabe? Não conversa com aquilo. É E, importantíssimo e, ter e o essa cliente atenção. ele tem costume de dizer, né? Mas o meu público é totalmente A. Aí eu falo, é A mesmo, é o A Isso gargalhada, é outro problema. é o rico rico, é o rico médio ou o rico pobre? Porque se a gente achar que todo mundo que é classe A tem o mesmo comportamento, a gente está achando totalmente diferente. E aí, quando a gente vai pelo número, né, mostrando assim, olha quantos por cento que é do público que pode ser quem você realmente quer alcançar. Então, essa é a lista correta. Essa é a estratégia a ser adotada. Agora, se você quer encher de pessoas que vivem do sonho em ter aquilo, então quem vai pagar a conta no final, né? É o sonho ou aquele número real de pessoas que podem Tem comprar. muita classe B se sentindo classe A, né? E o pior é que tem muitos empresários que se sentem A, mas na verdade são B também. Na Então, mídia a gente costuma dizer a mídia da mãe, né? Aquela mídia que a minha mãe assiste. É a mesma coisa quando a gente pensa no mundo da assessoria de imprensa, né? Qual é o público? E quando a gente pensa na estratificação, eu venho falando muito isso, a gente tem que parar com esse negócio de rico, médio e pobre. Existe o rico rico, o rico médio, o rico pobre, como existe o pobre rico, o pobre médio, o pobre pobre, né? Então, para quem a gente quer alcançar? E aí, o papel da assessoria de imprensa é muito idêntico ao que a gente pensa no mundo da comunicação, quando a gente vai fazer uma campanha voltada para escolher o meio de comunicação, o planejamento. Para quem que a gente quer falar e com quem a gente quer falar. sabe um desafio dentro disso que eu vivo também, acabei de me lembrar, que é o profissional, enfim, o negócio, quer uma notícia, por exemplo, num jornal impresso, porque ele acredita que tem mais valor a notícia naquele veículo. Só que nem sempre.
Às vezes, uma boa publicação numa rede social vai dar muito mais alcance, viralização, engajamento do que um impresso. O ruim Ele é quando quer... ele te fala, desculpa, Rodrigo, mas eu leio. É isso, Você lê, mas seu mas público não quem, lê. qual é, onde é que está seu público? Exatamente. Então, em vários momentos, e a gente trabalha com valoração, né? No final de todo o trabalho, a gente entrega uma valoração com todas as notícias e o valor daquilo ali. Em diversos momentos, uma boa notícia num veículo online vai te dar muito mais alcance, muito mais repercussão do que aquela notícia no impresso. Então, entender e ouvir o profissional que você contratou é essencial. É fundamental. É necessário. Vamos lá, muito se fala sobre storytelling, né? Parece uma coisa da moda, né? Coisa que foi descoberta agora. Mas quando a gente traz as técnicas de storytelling narrativa, como que elas podem ser aplicadas pela assessoria de imprensa para envolver e cativar o público, contribuindo para a formação da opinião corporativa? Você falou muito sobre isso, né? De falar de acordo com a audiência e tal, mas como é que você pode aí complementar o que você já disse aqui no nosso Screencast sobre esse storytelling, a narrativa? Como construir? O importante é que o storytelling ele esteja construído e esse papel não é nosso. Então, isso é muito importante, que é o passo inicial. O storytelling da organização, ele precisa ser construído por um profissional que ou é um profissional interno da empresa, ou é um profissional de marketing, enfim, que seja alguém que tenha já o interesse nessa construção da narrativa e que isso vai ser trabalhado nas diversas frentes. Porque a assessoria de imprensa é uma ferramenta dentro dessas estratégias da comunicação, de relacionamento e de construção de imagem. Então, tendo esse storytelling bem definido, acaba que isso na vida real nem sempre acontece, então várias vezes cabe a mim realmente parar com o cliente e dizer assim, bora entender você, bora entender onde você quer chegar, bora contar essa história, bora começar aqui no passo a passo. Inclusive, isso acontece muito porque às vezes a pessoa chega do total anonimato para mim e ela quer aparecer no Jornal Nacional. Eu digo, bora com calma, bora. Quem é você, né? Qual é o seu É isso, propósito? bora primeiro entender assim quem é você, o que é que você faz. Aí eu sempre pergunto assim, qual é o seu diferencial? E os diferenciais são os iguais. Na maioria das vezes, o diferencial de todo mundo, e eu dizer assim, sim, mas isso todo mundo faz. Mas isso todo mundo E faz, mas dói eu isso vi, dói. mas tem que falar. Mas isso. Ou então eu digo assim, não é nem que todo mundo faz, mas às vezes isso é obrigação sua fazer, né? Não é- Mas é um, tão legal, um bom Rodrigo. serviço é obrigação sua oferecer. Ah, mas ninguém oferece. Sim, mas isso não é um diferencial. Eu tenho uma pergunta, coração aberto, tá? Quando a gente fala de ter uma boa imagem corporativa, hoje em dia, ela vai além de construir uma narrativa. A gente acaba de falar de storytelling, narrativa, e é preciso investir em relacionamento, em ações reais. E quando eu trago as ações reais, eu penso muito nas conexões reais que estejam ligadas, interligadas dentro do seu propósito, Sim. né? Nesse sentido, como que a assessoria de imprensa ela pode agir de forma proativa nessa construção da imagem corporativa e na relação com os stakeholders? Coração aberto. Tá, vamos lá. Eu acredito que esse trabalho entra muito na minha área profissional, que é o trabalho de relações públicas, que é esse trabalho realmente de relacionamento com públicos, que é esse entendimento de quem são seus públicos e como você vai, dentro da sua imagem, né, dentro de quem você é e dessa construção de reputação, você vai desdobrar comunicações, diálogos e relacionamentos para cada um deles. Então, para cada público vai ter. São nossos papéis sociais. Então, nós entregamos, nós nos apresentamos para cada pessoa de uma forma. Então, aqui está o Rodrigo profissional, existe o Rodrigo filho, existe o Rodrigo amigo, existem diversos Rodrigos e eu sou a mesma pessoa com a mesma ética, o mesmo comportamento, só que com entregas diferentes. A organização nesse relacionamento com seus públicos também precisa ser assim. Então, entra num viés muito do trabalho de relações públicas e a assessoria vem como ferramental também. Então, a ferramenta dentro desse trabalho dos relacionamentos. E é essencial que pessoas e empresas entendam e que empresas entendam que elas são compostas por pessoas e que o relacionamento precisa ser estabelecido a todo instante. É relacionamento interno e é relacionamento externo. Os vínculos e as formas como as pessoas
promovem trocas, conexões. Isso é essencial num processo de construção, numa situação de crise, no alcance dos objetivos traçados, na narrativa do storytelling. É fundamental. De novo a gente volta, né, na premissa que é a construção dos laços, né? De ser original, ser autêntico. E você trouxe agora, você falou um pouco sobre a questão da ética. Quando a gente traz os riscos e os desafios éticos que você costuma enfrentar nessa gestão da imagem corporativa por meio da assessoria de imprensa, como que você trabalha a questão da manipulação das informações? E aí, quando eu trago a manipulação das informações, eu me pego pensando hoje o quanto de informações acabam estando disponíveis nas redes sociais, através da internet, que vai gerar o boca a boca orgânico digital, que é muito mais polêmico, né? Então, como que você consegue trabalhar nessa manipulação, entre aspas, né, no bom sentido, essa manipulação das informações, para que você mantenha essa questão da ética e o cliente ele perceba isso? E ele respeite, perceba e respeite o seu trabalho. Com relação eu vou falar dois casos, mas em relação ao meu relacionamento com o cliente, eu tenho alguns protocolos de segurança, inclusive, assim, que são os protocolos de segurança da divulgação da informação. Então, nenhuma informação, por exemplo, sai da agência, sai de nenhum dos meus assessores, sai do meu, né, do meu e-mail, sem que tenha a validação do cliente de todas aquelas informações. Então, assim, ele mudou uma vírgula no texto, porque todo o processo passa por aprovação e ele precisa aprovar. Então, isso é muito importante porque eu não tenho como garantir 100% de que algumas informações que alguns clientes estão me passando são verossímeis. Então, eu tenho o máximo, como a gente faz sempre um diálogo, tem informações que precisam ser preenchidas, tem todo um passo a passo para que isso aconteça. A tendência é que as informações sejam todas verdadeiras. Na maioria dos casos mas já aconteceu de eu publicizar notícia falsa. Eu já recebi ligação do representante da ONU me mandando tirar notícias do ar. E eu tomei um susto. Eu já vivi uma outra situação também de ter jornalista me ligando e dizer assim, olha, acabei de receber uma ligação da associação X e essa informação está equivocada. E todas as informações sempre validadas. E aí entra um processo que é do meu respeito profissional, do reconhecimento que a imprensa tem ao meu trabalho e de entendimento que a culpa não é minha. Então, isso vem da construção da minha reputação e eu tenho muito cuidado com isso. Só que já aconteceu também, acredito que deva ter uns 3 anos, uma situação que eu administrei, né, que eu vivenciei de perto, assim, de uma crise. Eu não posso entrar em detalhes, mas uma pessoa inventou uma mentira, essa mentira Tão bem feita que foi foi publicizada. publicizada na imprensa, os veículos não ouviram as duas partes, ouviram uma parte, polícia se envolveu no processo, a crise em si teve grande repercussão, foi comprovado que houve uma falha ética, né, da pessoa, então a notícia não era verdadeira, e a repercussão da mídia foi mínima. Dentro desse processo que eu acompanhei, o meu contato com os jornalistas era para vamos ouvir as partes. Então, assim, eu fiz o máximo possível para que a parte atingida tivesse esse espaço de fala. Mas aí a gente tem um cuidadozinho que é o que é que vende mais, né? Qual é a notícia que vende mais? E o caos tende a vender mais. E Então, uma vez caiu na rede, é isso. até consertar E a aquilo. opinião pública vem também, aí valida, ganha força, cobra mais notícia, e isso vai tomando proporções em que no final a verdade quando saiu e foi comprovado através de câmeras, testemunhas, enfim, que aquilo ali era uma notícia mentirosa, aí o alcance disso é muito menor. Uau. A conversa tá boa, mas vamos aí para a nossa última pergunta, fazer nossos encerramentos, senão a gente fica Rapidíssimo. aqui a prosa toda. Para você, quais são as perspectivas futuras da assessoria de imprensa na formação da opinião corporativa, considerando os avanços tecnológicos, mudanças de comportamento e interesse do público?
Vamos lá. Eu tenho falado muito sobre essa questão das habilidades sociais. Eu acredito que, mesmo com avanços tecnológicos, e a gente já utiliza, a gente usa um ferramental tecnológico para poder ampliar o alcance das nossas notícias, o reconhecimento e o desdobramento nos mais diversos meios de comunicação. Então, é importante que o profissional ele saiba trabalhar uma estrutura textual que ele possa ali ser fragmentado ou readaptado para veículos diversos. Então, está o mais atualizado possível sobre esses canais de informação para todas as gerações, e é importante. Se fala muito sobre os canais de comunicação que estão surgindo agora e que os jovens estão aderindo. Mas sim, e as pessoas mais velhas? Onde é que elas estão consumindo conteúdo? Por isso que quando eu falei aqui, eu disse assim, é importante prestar atenção no Twitter, no Instagram, no Facebook, é importante entender onde é que todas as pessoas estão e adaptar esse conteúdo para todas essas plataformas. Então, esse profissional de assessoria de imprensa, que o futuro é hoje, né, já precisa entender sobre todos esses desdobramentos, possibilidades e linguagens e se manter atualizado no processo. Então, isso é fundamental. Mas, além disso, entender que o relacionamento interpessoal faz toda a diferença também. Então, existem informações que vai ser através de rede, que você vai trabalhar, existem informações que é troca. É uma coisa que o mundo dos negócios fala muito, né? Negócios não se fecha em sala de reunião, mas em mesa de bar. Da mesma forma, você trabalha notícias, informações, conteúdos, construção de imagem, de reputação na troca com as pessoas. Às vezes é numa conversa, sou eu falando aqui para você de alguém, você confia em mim, você me dá credibilidade e eu valido uma pessoa para você, logo eu construí uma imagem positiva, porque você tem uma referência minha que faz com que aquilo ali seja validado. Não é um e-mail, não é Instagram, não é uma plataforma. São pessoas trocando informação e construindo. Então, isso é essencial. E aí, falando em essencial, é ter a troca como um grande aprendizado, né? A troca ser essa oportunidade do aprendizado, onde todas as partes ganham e tendo a questão da verdade, da objetividade, da transparência, tende a ter sucesso, Sim. né? É sucesso da troca. Bom, eu tenho que agradecer a sua participação em nome da BMP, do Screen Festival. Muito legal ter você conosco. Você já é um parceiro da casa. Falei casa, porque é tão político isso, né? Casa, mas vai ficar Eu me casa. sinto em casa. Ótimo, isso mesmo, em casa. Então você já é um parceiro da casa, então é bacana a gente ter essas trocas. Espero que todos tenham gostado do que a gente trouxe para vocês, que vocês possam, né, cada vez mais consumir o nosso conteúdo. A gente busca cada vez mais ser essa vitrine para o mercado, onde todos conseguem vir, onde todos conseguem compartilhar e com base nisso a gente vai aí buscando melhorias, acreditando que, como eu sempre falo, né, que vem coisa boa por aí. Então eu agradeço e eu vou pedir para que você deixe seus contatos, seu Instagram, suas redes sociais, como contactá-lo, né, como achá-lo, além do, você falou que escreve para 3 veículos, é o seu momento, agora é o momento do Rodrigo Almeida. Quem é Rodrigo Almeida? Quem é Rodrigo Almeida é um processo contínuo de descoberta, né? Mas para quem quiser me acompanhar, eu estou no Instagram como Rodrigo Almeida RP, Rodrigo Almeida no LinkedIn, Rodrigo Almeida no Facebook. O site da minha agência é www.criativospr.com.br e no Instagram criativos.pr ou a Rota for You, que é uma outra empresa também que eu trabalho, que não é de assessoria de imprensa, é de agenciamento, mas também Rota for You. É só me procurar, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. O papo fluido, o tempo voa e eu me sinto em Super casa. recomendo que vocês sigam o Rodrigo, a empresa, os propósitos. Não deixem de ler os seus artigos, que afinal é uma troca. E da mesma maneira que ele foi super didático aqui, por meio dos textos, ele traz toda a didática em contribuir, em fazer essa troca de conteúdo. Bom, então a gente chega ao fim do nosso Screencast. Esperamos que tenham gostado desse papo sobre assessoria de imprensa e imagem, o papel da comunicação, da formação, da opinião corporativa. E aí eu vou falar esse tema com a interrogação e com ponto. Cada um tira a sua interpretação de acordo com o conteúdo que entenderam e vão buscar depois desse nosso encontro. Bom,
Então a gente encerra por aqui. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Nos acompanhe no Instagram, @ScreenSalvador. E fiquem ligados aí que tem muita coisa vindo, muita coisa bacana e vem coisa boa por aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, vem coisa boa por aí.